Rui Leão Martinho, acha que esta vai ser um mandato diferente de Cavaco Silva? Este segundo mandato vai ser diferente? Normalmente em Portugal os segundos mandatos são um pouco diferentes, porque o primeiro mandato há sempre a tendência de que é possível fazer um segundo e, portanto, há ali uma preocupação, não com certeza de estabilidade e de ponderação, mas de pensar em fazer um tal segundo mandato. Aqui já não existe essa possibilidade, é coartada pela Constituição e, portanto, eu penso que o próprio Presidente da República estará mais à vontade para, refletindo, sendo ponderado, como são características, ser talvez mais ativo. Até porque a situação é hoje bastante diferente daquela que o Presidente da República encontrou quando tomou posse da primeira vez. É uma situação internacional muito complicada, é uma situação portuguesa com uma solução ainda não à vista, é um governo minoritário, ao contrário do governo maioritário, há as oposições, as várias oposições que se perfilam, mas sem um acordo de regime, que seria importante para determinado tipo de reformas. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer, mas eu penso que devemos confiar como portugueses no caráter de, como lhe digo, ponderação, de refletido que o é do professor Cavaco Silva para exercer este mandato. O que é que Cavaco Silva poderá dizer aos portugueses para que se sintam mais orientados, para que percebam qual é o rumo do país? Olha, eu acho que é importante, há pouco vocês passaram isso na peça, falar da questão dos mais novos e na questão, sobretudo, do mercado de emprego, mas também da parte, digamos, se quiser, académica, para a procura que, quando as pessoas estudam e se formam, ter uma determinada formação mais dirigida para as necessidades do país, para aquilo que depois, efetivamente, muitas vezes se diz no jargão, o mercado quer. Não é só bem isso, é que o país necessita. Por outro lado, a questão fundamental económica, que é a sua grande especialidade. E aí, eu penso que o Presidente da República poderá ter aqui um sinal muito grande, quer dizer, de garantir estabilidade, mas de que vai estar atento e que, se for preciso fazer opções, tomar medidas, elas tomará. Acha que o Governo tem ouvido o economista Cavaco Silva? Nem sempre, penso eu. Nem sempre. Lembra-se de alguma situação em particular em que deve ser ouvido? Eu penso que, em geral, as opiniões que o professor Cavaco Silva exprime enquanto Presidente da República, que estão dentro dos seus poderes, são dadas exatamente na aprovação ou no veto de determinadas leis. Penso que, efetivamente, algumas das leis vetadas têm mais a ver com a sociedade do que propriamente com os aspectos económicos. Mas, quando me perguntava acerca dos aspectos económicos, eu penso que, devido à sua formação, ao seu currículo longo e às suas tarefas que teve anteriormente, penso que poderia, por vezes, ser ouvido mais claramente antes de se tomarem decisões, por exemplo, a nível fundamental da nossa posição na União Europeia ou da nossa posição em termos europeus. Acha que o centro da política em Portugal, com este segundo mandato, vai voltar-se mais para Belém? Talvez, pelo menos nesta primeira fase, penso que sim. Vamos ver. É o que espera de Cavaco Silva? É o que espero, mas espero exatamente com o tal sinal, como lhe disse, de estabilidade e de ponderação, que são ampanágio da sua própria personalidade. Como é que Cavaco Silva poderá conciliar o ser um presidente mais ativo ou atuante, como ele próprio disse, com a sua posição, que ele diz, de equidistante dos partidos e independente na ação? Ouça, ao ser equidistante, eu acho que é possível e acho que um Presidente da República deve fazê-lo. Mas pode ser mais ativo e veja que vai ser-lo de certo, porque só nesta fase preparatória nós notamos que foram ouvidas as chamadas forças da sociedade civil. A banca, o governador. Todos. E, portanto, todos lhe deram determinado tipo de indicações para os quais ele poderá ter feito o seu próprio caderno de encargos e que agora quererá cumprir com a colaboração do Governo. Cavaco Silva também vetou mais leis do Governo. Sim, todas muito ligadas, como lhe digo, às vezes a aspectos muito da sociedade. Mas isso já são sinais de um presidente mais ativo, na sua opinião? Eu penso que não. Serão, com certeza, documentos que depois também, formalmente, não estarão de acordo com aquilo que é necessário e, portanto, são devolvidos à Assembleia, que normalmente os volta depois a aprovar. Como é que acha que Cavaco Silva vai lidar com a tensão social? Hoje, já a antecipar a manifestação de sábado da chamada Geração Arrasca, o Presidente vai encontrar-se com 50 representantes da juventude. Acha que o Presidente vai ser? Mesmo que não quisesse ser, terá de ser. Embora eu pense... acha que não quereria ser? Não, eu acho que quer ser também. Acho que tem que ser ouvido e vamos lá ver. E tem que haver aqui uma abertura para uma ou outra, ou uma contra a outra. É evidente que é importante, mas eu penso que hoje também há um sinal muito importante, isto no que diz respeito até às nossas, se quiser, aos nossos domínios estratégicos, que é a preponderância dos assuntos do mar e que estão presentes também hoje
nesta cerimónia, não só com o facto de ir numa caravela, mas que eu penso que ele irá abordar as questões do mar. Mas há muitas outras questões, tendo em consideração o momento difícil que o país atravessa. Há uma taxa de desemprego de 11%, uma crise económica, uma crise social, também uma tensão política. O que é que espera ouvir hoje do Presidente? Olha, não sei, não posso antecipar, mas eu acho que todos esses aspectos irão ser tocados, mas se calhar de uma forma global e de uma forma, digamos, esperançosa, porque no discurso do Presidente da República há sempre a ideia de que, embora a situação seja difícil, aliás, às vezes é adjetivada quase como uma situação quase impossível, mas há sempre depois a expectativa e a esperança de poder resolver. Acha que deve ser um discurso de esperança e não um discurso de esperança, como o último, que foi um pouco mais ressentido Sim, e mais mas amargo? Foi um discurso que eu penso que vinha no rescaldo do que tinham sido a campanha e as eleições. Eu hoje acho que é um discurso que espero de estadista, tocando nesses pontos todos e dando efetivamente o sinal da esperança para que os portugueses de todas as idades e todas as camadas da sociedade possam participar e chegar ao fim, que é melhorar e salvar a situação em Portugal. O mote da campanha de Cavaco Silva um dos motes era "Eu acredito". Exato. Hoje espero ouvir outra vez o Presidente da República dizer que ainda acredita em Portugal? Eu penso que sim. É seu dever e penso que é o seu sentimento. Também durante a campanha eleitoral, o Presidente chegou a responsabilizar o Governo caso houvesse uma intervenção do FMI. Acha que, se houver de facto esse pedido de ajuda, é suficiente para o Presidente dissolver a Assembleia? Não, penso que não. Penso que não, e não viu isso em quase país nenhum. Mesmo no caso da Irlanda, foi voluntariamente quem estava no Governo que decidiu abandonar. Portanto, penso que não. Por exemplo, em comparação com a Jorge Sampaio, o que é que acha que impede Cavaco Silva dissolver a Assembleia? Comparativamente, se calhar podemos dizer... As situações eram diferentes. Mas esta, se calhar, mas também por isso... ou mais grave. Mas também por isso tem repercussões em termos, se quiser, económicos e financeiros mais graves, que penso que serão ponderados pelo Presidente da República. Portanto, acha que se houvesse uma moção de censura, isso já faria o Presidente da República ponderar? Depende. Hoje, por exemplo, ou ontem, não foi, tivemos uma moção de censura na Assembleia. E eu penso que depende qual é a moção de censura, em que argumentos é que se vai basear e qual é a capacidade, depois dessa moção de censura, de dar uma solução para Portugal. Porque não interessa neste momento só haver uma pura e simples alternativa. Interessa ter outro caminho e interessa ver se conseguimos ter o tal acordo, um acordo cada vez mais alargado de forças do regime, para que efetivamente se possam depois implementar as medidas que se venham a tomar. Acha que de alguma forma Cavaco Silva não vê em Passos Coelho essa alternativa? Não sei. Mas penso que porque não? Qual é a razão porque não poderá haver? Não, acho que não. Acho que aí não se põe esse problema. Ou estaria na expectativa de um governo maioritário? A possibilidade. Mas repare que um governo maioritário pode vir de uma só força, pode vir de uma conjugação de forças. Mas mais importante que um governo maioritário, ou tão importante, é conseguir depois o tal acordo de regime, que nós não temos conseguido, senão em medidas muito pontuais. Veja, por exemplo, a preparação do orçamento para este ano teve algum acordo quanto a certas medidas, mas praticamente depois passou. Ora, o que efetivamente é necessário é, de uma vez, acertar acordo nos setores e naquelas áreas em que queremos efetivamente reformar, reformular, fazer de novo, refrescar essas áreas, mas com um acordo muito estendido para além do que é o Governo. E aí Cavaco Silva poderá ter um papel importante, penso que sim. Acha que já tem tido nos bastidores? Penso que sim. Mas falta mais intervenção. Penso que sim, mas a situação deve vir agora diferente daquela que viveu e, portanto, se calhar vamos assistir a isso. Cavaco Silva também ainda não escolheu os conselheiros de Estado. Acha que é sinal de que alguns podem estar de saída? Não sei, eu conheço alguns que são pessoas muito estimáveis e com largo currículo, que se calhar são aqueles de que ouvimos falar mais, mas de qualquer modo não sei qual é a ideia do nosso Presidente da República, se será manter uma equipa que, entretanto, foi, digamos que, no global vencedora, ou se irá introduzir modificações. Pelo menos um dos conselheiros, Ana Coreta Correia, já deu sinal de que, de facto, poderá sair. Não sei, não li nada. Rui Leão Martinho, muito obrigada. Vamos então aguardar o discurso do Presidente para saber hoje, às 15h30, como vai dirigir-se ao país. Muito obrigada, até à próxima semana.